Então, boa tarde. Então, pessoal, a gente vai começar hoje um outro capítulo, né? Finalmente, depois de 6 aulas do capítulo 5, a gente começa hoje o capítulo 6, que é sobre a dinâmica de elétrons em sólidos. Esse capítulo, então, depois que a gente aprendeu, né, no capítulo anterior, as soluções para o problema eletrônico num potencial cristalino, agora a gente vai utilizar isso para adicionar um pouco mais de realidade, digamos assim, analisar uma outra questão, como que, além do potencial cristalino, se agora eu tiver um potencial externo, um campo externo, como é que vai ser o comportamento dos elétrons, né? E aqui, em geral, eu estou falando de campos elétricos e magnéticos externos, tá? E, bom, a gente vai ver que o potencial cristalino, obviamente, é importante, né? Vai ser importante para a gente descrever esse problema, mas a gente vai começar, como sempre, com um problema mais simples, que é o modelo clássico da condução, um elétron livre, onde o efeito do potencial externo, a gente vai ver que entra de uma maneira um pouco ad hoc, né? Eu vou já explicar o que isso significa. Tá? E a gente vai ver também que é importante a gente levar em conta a natureza, mais uma vez, quântica dos elétrons, mas a gente vai começar com um modelo clássico, tratando os elétrons como partículas clássicas, né? E até assim, para a gente, também por razões históricas, porque foi assim que as coisas evoluíram, e também para apontar algumas deficiências desse modelo de tratar os elétrons como clássicos, para a gente depois introduzir os ingredientes quânticos. Tá? Então, o primeiro modelo que foi desenvolvido inicialmente para tratar o problema da condução eletrônica, da condutividade dos metais, né, foi o modelo de Drude. Então, essa é a seção 6.1 desse capítulo. E, de fato, ele é um modelo clássico porque ele é, de fato, anterior à mecânica quântica, né? Esse modelo foi formulado pelo Paul Drude em 1900, ou seja, no mesmo ano quer dizer, logo no início do século XX, né? Ainda não havia sido desenvolvida a mecânica quântica. Tá? Foi 3 anos antes, em 1897, a partícula, o elétron, havia sido recentemente descoberto, né, pelo Thomson. Então, o que o Drude fez foi aplicar, né, o que ele tinha na época, que era mecânica clássica, mecânica newtoniana e termodinâmica, para tentar entender o problema de elétrons, transporte eletrônico num sólido. Tá? Então, os ingredientes de Drude eram simplesmente a mecânica clássica e a termodinâmica. Então, nesse modelo, os elétrons são tratados como partículas clássicas, como eu já falei. Ok? Bom, o que o Drude fez algumas suposições. Né? Na época não se conhecia muito bem a estrutura dos sólidos. Então, ele supôs que os elétrons se propagavam num sólido sofrendo colisões com os íons da rede, com os núcleos. Tá? A gente viu no capítulo passado que isso não é bem assim. Né? Se eu tiver um conjunto de núcleos estáticos, né, num potencial cristalino estático, eu tenho velocidade média não nula para o elétron, mesmo sem campo externo. Tá? Ou seja, os elétrons não se propagam num sólido sem colidir, sem espalhar com os núcleos. Né? A gente vai ver que o mecanismo de espalhamento, quer dizer, o que causa colisão nos elétrons, são outras coisas. São as vibrações dos núcleos, né, que a gente chama de fônons, as colisões elétron-elétron, que a gente tratou rapidamente no final do capítulo anterior,
e também impurezas. Sempre que eu tiver um defeito ou uma impureza, uma imperfeição no sólido, isso também vai ser capaz de causar espalhamento eletrônico, então contribuir para a resistência elétrica. Tá? Mas Drude não sabia nada disso, né? Então ele supôs que existia um mecanismo para colisão que era o espalhamento com os núcleos, mas a gente não precisa supor isso para tratar o modelo de Drude. A gente pode simplesmente supor que existe algum mecanismo de colisão eletrônica, né? E ver as consequências que isso vai nos dar. Tá? Então, o modelo de Drude tem algumas suposições básicas que são as seguintes. A primeira, então, os elétrons vão sofrer colisões, né, com um tempo médio tal, que é chamado de tempo de relaxação. Tá? Do ponto de vista matemático, mais rigoroso falar da seguinte forma: a probabilidade que um elétron sofra colisão, a probabilidade de colisão entre T e T mais ΔT, num certo intervalo de tempo, é ΔT sobre tal. Tá? E esse tal é conhecido como tempo de relaxação eletrônica. Quando eu digo isso, está implícito que as colisões eletrônicas são eventos não correlacionados. Tá? É igual ligação telefônica. A probabilidade de eu receber uma certa ligação telefônica independe se eu recebi uma há pouco tempo ou não. Né? Então, são eventos não correlacionados. Quando eu digo que a probabilidade de colisão entre T e T mais ΔT é uma constante que só depende do intervalo dt, né? Isso está implícito aí que as colisões são eventos não correlacionados entre si. A probabilidade de ocorrência de colisão por unidade de tempo é uma constante. Está claro isso? Beleza. Então, essa é a primeira suposição. A segunda suposição é que entre duas colisões, o elétron, o movimento dele ele é regido pelos campos externos. Quer dizer, se eu não tiver campo externo nenhum, ele vai com velocidade constante, como uma partícula clássica, né, até acontecer a nova colisão. Se eu tiver um campo eletromagnético, ele vai estar sujeito às forças daquele campo eletromagnético externo. Tá? Então, deixa eu simplificar isso um pouco, botando assim: na ausência de forças externas, então os elétrons têm velocidade constante, né, entre colisões. E aí tá mais ou menos claro que se eu tiver campos externos, isso vai ser modificado, ele vai estar acelerado de acordo com uma força. Ok? E a terceira suposição é que não tenho memória depois de uma colisão. Depois que o elétron sofre uma colisão, ele perde totalmente a memória da sua velocidade anterior. Ou seja, ele vai emergir daquela colisão com uma velocidade que é numa direção aleatória e que vai ter a sua magnitude determinada pela temperatura local, determinada pela teoria cinética dos gases. Tá ok? Então, essa é a terceira suposição. Tá? Então, depois de uma colisão, o elétron perde a memória, entre aspas. Né? Então, a sua velocidade, depois da colisão, determinada pela distribuição de Maxwell. Da termodinâmica clássica. Tá? Então, esses são os três
suposições, né, do modelo de Drude. Tá? Aqui nesse vídeo tem uma simulação do modelo de Drude, onde o azul representam os elétrons. Aqui os elétrons estão colidindo não só com os íons, mas também entre si. O que não é bem o modelo de Drude que a gente vai tratar aqui, mas de certa maneira essa colisão entre elétrons também está ligada não é o modelo original de Drude, né? Mas o efeito dessa colisão, tanto dos íons, dos elétrons com os íons, como entre elétrons, vão estar embutidas nesse tempo de relaxação que eu estou considerando aqui. Tá? Então, a informação sobre a dinâmica está toda, sobre as colisões está toda jogada. Mas se vocês notam aí, vocês veem que esse é um caso onde parece que tem um campo elétrico externo. Dá para perceber isso? Que as partículas estão aceleradas quando não entre colisões, elas não estão andando com velocidade constante. Parece que tem um campo elétrico para cá, né? Se os elétrons são negativos, então ele está da direita para a esquerda. Tá? Então essas são simulações aí do modelo de Drude. Ok. Beleza. Então vamos tornar isso um pouco mais quantitativo agora. E vamos tentar obter uma equação de movimento para os elétrons. Tá? Então a gente vai obter uma equação de movimento não para cada elétron separadamente, mas para o conjunto de todos os elétrons, ou para as quantidades médias. Né? Em particular, eu vou estar olhando aqui para o momento linear médio, né? Promediado por todos os elétrons do meu sistema. Ok? Então eu vou chamar esse momento linear médio o momento médio, né? De P, que depende do tempo. Né? E digamos que eu conheça o momento linear médio num instante de tempo, de tempo t. Como é que eu posso obter o momento linear num instante de tempo t mais delta t mais dt? Bom, o momento no instante t mais dt, ele vai ser uma média ponderada, né, por todos os elétrons. Só que alguns desses elétrons sofreram colisão nesse intervalo dt e outros não. Tá? Qual é a fração de elétrons que sofreu colisão no intervalo dt? N dt tal, dt sobre tal. A fração de elétrons que sofreu colisão é dt sobre tal. Né? Então, a fração de elétrons que não sofreu colisão é 1 menos isso. 1 menos dt sobre tal. Tá? Então, deixa eu colocar isso antes. Então, a fração de elétrons que não sofreu colisão... dt sobre tal, não é probabilidade? Isso, é a probabilidade que isso também está relacionado a uma proporção de elétrons que não sofreu colisão. Tá? Então, a fração de elétrons que sofreu colisão entre t e t mais dt é igual a dt sobre tal. E a fração de elétrons, tudo igual, né? De elétrons que não sofreu colisões, né, entre t e t mais dt é igual a 1 menos dt sobre tal. Tá claro por que isso é ao mesmo tempo a probabilidade e a fração? Ou não? Para mim não. Tá. Pega um número muito grande de elétrons e vai jogando dados, vai sorteando. Né?
né? Eu vou sortear com essa probabilidade que ele sofra uma colisão no intervalo entre dt entre t e t mais dt, né? Se eu tenho um número muito grande de elétrons, depois que eu fiz esse sorteio, a fração de elétrons que sofreu essa colisão é dt sobre tal. É exatamente aquela probabilidade. É a própria definição, acho, de probabilidade. Tá? Beleza. Então eu vou ver qual a contribuição desses dois grupos de elétrons, o que sofreu e o grupo que não sofreu colisão, qual a contribuição deles para a média do momento linear. Tá? Inicialmente, qual a contribuição desse segundo grupo aqui, do que não sofreu colisão? Esse grupo ele vai continuar sendo acelerado pela ação da força externa. Concorda? Então, a contribuição dos elétrons. Então, vamos lá. Vamos só para simplificar. Aqui é o grupo que eu vou chamar de A e o grupo que eu vou chamar de B. Né? Eu vou ver a contribuição de B. A contribuição do grupo de elétrons que não sofreu colisão. Tá? Ele vai... para esse grupo de elétrons, a contribuição desse grupo para o momento linear no instante t mais dt é igual ao momento linear médio no instante t mais o aumento do momento linear devido a uma força externa, tá? Que eu vou chamar de F. Então, F de t dt. Tá? Só que isso é a contribuição como se fosse uma média ponderada, né? Então é a contribuição só de uma certa fração de elétrons, que é 1 menos dt sobre tal, ou seja, eu tenho que multiplicar isso por 1 menos dt sobre tal. Tá? Essa é a importância, digamos, desse termo para o momento médio em t mais dt. Tá? Onde agora eu introduzi aqui F, né? E a força nos elétrons. Né? Eu poderia de falar que é a força média, mas eu não vou considerar situações aqui onde a força depende da posição. Né? Então, vai ser a mesma força em todos os elétrons. Tá? Beleza. Tá claro isso? E a contribuição do grupo de elétrons B? O grupo de elétrons A. Bom, essa é mais difícil de calcular, mas eu sei calcular um limite superior para essa contribuição. Ela é mais difícil de calcular porque eu não sei em que instante o elétron sofreu a colisão, certo? Mas eu sei que ele sofreu alguma colisão nesse intervalo dt. Tá? Quando ele sofre colisão, a média do momento linear dele vai para quanto? De acordo com a hipótese 3. 0. Vai para 0. Então, depois que ele sofre uma colisão, ele sai com uma direção aleatória. Então, a média do momento é 0. Tá? Então, em algum momento, algum instante de tempo, entre o intervalo t e t mais dt, não importa se ele foi acelerado, se ele estava com velocidade altíssima, não importa. Se ele sofreu a colisão ali, a média ele vai contribuir com 0 para a média do momento. Tá? Então, na melhor das hipóteses... Oi, fala. Não ficou claro. Porque, por exemplo, na verdade não ficou claro exatamente porque a média do momento teria que ser diferente de 0 no começo. Eles não estão relacionados. Não é um movimento aleatório? Tá. Isso vai depender do... Já vai ficar mais claro com exemplos aqui, mas pode ser que numa certa... Talvez você está pensando no caso onde não tem campo externo nenhum. Onde não tem campo externo nenhum, você tem razão. Os elétrons estão se movendo sempre em direções aleatórias. Mas se eu, por exemplo, tenho um campo elétrico numa certa direção, vai ter uma chance maior de que o elétron esteja movendo contrário ao campo elétrico. Né? Então vai ter um certo momento médio aí. É exatamente isso que a gente vai considerar. Na questão da colisão, eu não entendi direito o argumento. Porque você usou, nesse caso, mesmo do campo externo, para que a média do momento seja 0. Então, eu não estou dizendo que a média, a contribuição deles vai ser 0. Eu estou dizendo que ela vai ser bem pequena, o número eu ainda não botei. Mas o que eu estou dizendo, se esses elétrons sofreram uma colisão
entre T e T mais dt, em algum instante de tempo desse intervalo, ele ficou com zero de momento. Com a média, né, de todos desses elétrons contribui com zero com o momento final, concorda? Porque todos, eu estou considerando um grupo de elétrons que sofreu colisão entre T e T mais dt. No momento que ele sofre colisão, em média, o momento dele vai a zero, porque ele sai com igual probabilidade em todas as direções. Como um momento é um vetor. Mas Então, no momento, a média de todos que sofrem colisão. não sei se eu Deixa eu, acho que se eu escrever o resultado aqui, vai ficar mais claro. Tá? Eu vou dizer que a contribuição desses elétrons do grupo A para o momento médio em T mais ΔT é menor do que F de T vezes dt sobre tal, e a fração desses elétrons é dt sobre tal. Então, é um termo que vai com dt ao quadrado. Qual é a melhor das hipóteses para mim? Se todos os elétrons sofreram colisão em T, aí eles vão ser acelerados pela força, tá? Desculpa. Eles vão ser acelerados pela força F e vão chegar ao final do intervalo T mais dt com esse momento linear, concorda? Vamos supor que todos esses elétrons... Qual é a melhor das hipóteses no sentido... Como é que eu posso maximizar essa contribuição aqui? Vamos supor que, em vez de ser um processo aleatório, eu dei algum tipo de sorte e todos os elétrons que sofreram colisão nesse intervalo sofreram no início do intervalo, no tempo t. Você concorda que eles vão ganhar esse momento aqui? Certo? Agora, se eles sofreram colisão depois, o que é, obviamente, a maioria das vezes, a contribuição de cada um desses elétrons vai ser menor do que isso aqui. Tá? Porque o momento dele foi zerado depois. Então, ele não foi acelerado por todo esse tempo dt. Tá? Então, a contribuição desse grupo de elétrons A vai para o momento, no instante... Está esquisito aqui, né? Isso aqui é um sinal de menor, né? Tá bom. Beleza. Tá claro que isso aqui não é média, né? Isso aqui é um sinal de menor. Tá? Então, a contribuição desse outro grupo de elétrons vai com dt ao quadrado. E quando o dt é muito pequeno, é uma contribuição de segunda ordem que eu vou desprezar. Tá? Então, eu vou olhar primeiro a contribuição da ordem de dt, que vai vir desse termo aqui. Então, desculpa, só para finalizar. A média do momento linear de todos os elétrons vai ser a contribuição desses dois grupos. Tá? Agora eu vou olhar diferentes ordens. Qual é a contribuição em ordem dt? E isso vai ser mais importante do que a contribuição em ordem dt ao quadrado. Fala. Esse argumento ficou claro, mas eu realmente não estou conseguindo entender direito porque você está argumentando que o momento linear vai ser zero. Aí você sumiu com a contribuição. A média do momento linear. Isso não ficou claro. Tá. Tem duas maneiras de você pensar nessa média. Pensa num elétron e fazendo a média temporal. Tá? Então, ele vai sofrer várias colisões. Em cada colisão, ele vai sair com um certo momento linear em alguma direção. Se eu fizer a média temporal por todas as colisões, a média do momento linear depois que ele sai de uma colisão é zero. Concorda? Então é isso. Então, esse é o único resultado que você precisa saber. Né? Depois que um elétron sofre uma colisão, de forma média, ele contribui para o momento linear com zero. Logo depois que ele sofre uma colisão. Depois que ele está acelerado, ele vai contribuir. Tá? Beleza. Então, mantendo só os termos lineares em dt, e agora eu vou, para simplificar, jogar fora esses brackets aqui. Já está implícito agora que eu vou tratar sempre de quantidades médias, tá? Não é o momento de um único elétron. Tá? Só vou, para simplificar a notação, jogar fora esses colchetes. Tá?
Mas vocês vão ver que os termos lineares vão sair só daqui, os termos lineares em dt. Né? Da contribuição do grupo B, P de T mais dt é P de T. Eu vou ter um termo que é F mais F. Também vou abandonar um pouco a dependência temporal em F, tá? Mas está implícito que ela pode existir. Vou escrever só como F dt. E qual é o outro termo em ordem dt? Esse vezes esse, né? Menos P dt sobre tal. P de T dt sobre tal. Certo? Isso aqui está parecendo que vai surgir uma derivada aqui, né? Se eu jogo o P para a esquerda e divido toda a equação por dt, surge a derivada dp dt. Tá? Que os matemáticos não nos ouçam, mas a gente entende isso, né? Então, dp dt, a equação de movimento é F menos P sobre tal. Essa é a equação de movimento, então, para o momento médio de todos os elétrons. Tá? E eu vou argumentar que provavelmente vocês viram essa equação em Física 1. Que equação é essa? De que sistema físico? Tem um termo, que é uma força, tudo bem, mas tem uma outra coisa aqui, que é uma força com sinal menos, que depende da velocidade, depende do momento. Né? É um atrito, uma força viscosa. Uma força viscosa modelada por um atrito que depende da velocidade. Então esse é o problema do paraquedas, do saltador de paraquedas que vocês viram em Física 1, talvez. Tá? É mecânica clássica, não sei. Eu dava esse exemplo em Física 1, não sei. Mas tudo bem. Mas também tem a equação de Langeron, né? Que é muito próxima. Semelhante. E tem um termo dissipativo da mesma forma. Então, beleza. Se vocês sabem, já viram essa equação, vocês sabem mais ou menos como é que vai ser a cara da solução dela. Ela vai ter um transiente, né? E depois de um tempo muito longo, vai ter um regime estacionário, onde isso aqui vai convergir para uma certa velocidade que a gente chama de velocidade de arraste, né? Ou velocidade limite, né? No caso do paraquedas. Quando isso aqui é o campo gravitacional e isso aqui é o problema do paraquedista, né? Vocês sabem o que vai acontecer. Inicialmente a velocidade vai aumentando até que ela vai convergir e vai ficar estacionária quando dp dt igual a zero e a força gravitacional for igual à força dissipativa, a força de atrito. Certo? Então, beleza. Então, isso aqui, de certa forma, é familiar a vocês. E é exatamente isso esse regime que eu vou estar preocupado. Eu não vou estar muito preocupado com um regime transiente, na maioria das vezes, né? Mas eu vou estar, muitas vezes, mais interessado no regime estacionário. Viu? Aqui vocês estudam também para o exame unificado. Isso é uma questão que pode cair no exame unificado. Então, o regime estacionário, né, significa fazer dp dt igual a zero. Não percam a próxima aula. Aliás, a próxima aula é o exame. Né? Então, esse é o que vai significar o regime estacionário, é essa dp dt igual a zero. Tá? Quando o momento não vai variar mais. Beleza. Então, essa é a equação básica do modelo de Drude, que agora a gente vai aplicar para vários casos diferentes, várias diferentes forças. Tá? E a gente vai então ver várias consequências do modelo de Drude. Consequências do modelo de Drude, ou exemplos. Né? Primeiro exemplo é o campo elétrico constante, a condutividade DC dos metais. Né? Campo elétrico constante.
Isso a gente vai ver que vai nos levar à famosa lei de Ohm. Tá? Isso nos metais. Estou considerando o caso de metais. Mas por que metais? Porque a gente ainda não falou disso, mas a gente vai ver daqui a umas 2 aulas que os metais são sistemas onde eu vou ter elétrons disponíveis para participar dessa condução. Isso vale para semicondutores também, mas no caso dos semicondutores, o que vai acontecer é que como eu tenho bandas preenchidas, a gente vai mostrar mais para frente, que quando eu tenho bandas preenchidas, acaba que a contribuição de todos os elétrons dessa banda acaba toda se cancelando e eu não vou ter nenhum efeito. Tá? Deixa para depois um pouco essa explicação. Por essa equação aí. Por essa equação não está claro. Tá? Então esquece que eu falei metais, mas pensa só porque de fato vale para a condutividade de semicondutores também. Né? Mas é para a condutividade de qualquer sistema que eu tenha um certo número de portadores de carga. Né? Eu falei errado. Tá? Então, é a condutividade de sólidos. Ok? Beleza. Então, nesse caso, a força F é menos E vezes o campo elétrico. Né? A força é resultante apenas de um campo elétrico e eu vou supor que esse campo elétrico não tem dependência temporal. Tem um campo elétrico que é independente do tempo e homogêneo, igual em todas as posições. Ok? Beleza. Então, nesse caso, o que o regime estacionário vai me dar nessa equação? Então, dp dt é zero, isso é igual a menos E menos P sobre tal. Tá. Ou seja, se eu quiser calcular a velocidade, que é P igual a mv, né? Então, mv sobre tal é igual a menos E. Então, a velocidade menos E tal sobre M. Essa velocidade é conhecida também de Física 3, né? A velocidade de arraste, né? Vocês viram isso em Física 3, né? Ou não? É a velocidade média do conjunto de elétrons que você relaciona com a densidade de corrente. Tá? A relação dessa velocidade com a densidade de corrente é J é menos N EV, onde N é a densidade eletrônica. Viram isso, né, em algum momento? Vai cair, hein? Então, pior que se cair mesmo, o pessoal vai ver o vídeo e vai achar que eu já vi a prova. Eu não participei da elaboração dessa prova. Eu não tenho a menor ideia do que vai cair. Tá? Disclaimer. Tá? Então, isso aqui é densidade de corrente, né? E N é a densidade eletrônica, o número de elétrons por unidade de volume. São relações básicas aí de Física 3 ou de eletromagnetismo, tá? Ok. Então, combinando essas duas coisas, eu posso calcular densidade de corrente em função do campo elétrico. Então, V menos J sobre NE. Então, basta multiplicar por NE ali aquele termo. Então, vou achar J é igual a N ao quadrado tal sobre M vezes E. Tá? Vamos lá, revisão para a prova. O que é esse termo aqui? Exatamente, a condutividade sigma.
Mas é a condutividade agora calculada no modelo de Drude. Tá? Então, essa é a famosa condutividade de Drude, sigma D. Tá? Então, no modelo de Drude, a condutividade é dada por essa expressão bem conhecida. N é ao quadrado tal sobre M. Então, essa é a condutividade DC de Drude. Bom, desculpa, aqui vocês estão vendo que é a lei de Ohm, né? Está escrita de uma forma um pouco diferente, em vez de V igual a RI, mas é a mesma coisa. Né? Está dizendo que um campo elétrico externo ele não causa aceleração nos elétrons, mas ele causa uma velocidade constante nos elétrons, que é a velocidade de arraste. E ali, se eu transformar a condutividade 1 sobre resistividade e usar aquelas relações geométricas entre a energia e a diferença de potencial, etc., eu chego em V igual a RI, normalmente aqui. Tá? Mas é interessante porque eu estou mostrando que V igual a RI, né, a lei de Ohm, introduzindo aspectos microscópicos no meu sistema. Tá? A massa do elétron, a densidade de elétrons, a carga do elétron, né, e tal. Tal é a única coisa que eu não sei mais ou menos. Eu só sei dizer que é uma espécie de tempo médio entre colisões, né? Mas se você pensar nas outras grandezas, para um dado metal, em princípio eu sei quanto é que é a densidade eletrônica, a massa eu sei, eu posso fazer medidas experimentais de condutividade para os diferentes metais e obter tal, o tempo de relaxação. Tá? Então, esse é um dos sucessos iniciais do modelo de Drude, né? Quer dizer, você recuperar a lei de Ohm, que já era muito bem conhecida na época. Ok? Bom, se eu faço isso está mostrado aqui nesse slide, né? A partir de N, né, e da massa M, eu obtenho os tempos de relaxação. É a única coisa a partir de medidas experimentais da condutividade. Eu vejo já um comportamento interessante do tempo de relaxação como função da temperatura. Aqui está lítio, sódio e potássio para duas temperaturas diferentes, 77 Kelvin, que é nitrogênio líquido, e 273 Kelvin. Tá? E você nota que para esses três casos, né, e em geral isso é verdade para os demais, o que acontece com o tempo de relaxação? Ele diminui quando a temperatura aumenta. Tá claro isso? Ele é da ordem de 10 a menos 14 segundos, então tempos de relaxação típicos para metais são dessa ordem. E ele diminui com o aumento da temperatura. Quer dizer, o tempo médio entre colisões fica menor com o aumento da temperatura, ou seja, a taxa de colisões, né? O número de colisões por unidade de tempo aumenta. Eu sofro mais colisões quando a temperatura aumenta. Isso a gente já começa a entender, né? Quer dizer, significa que os processos de espalhamento do elétron, a maneira como ele perde energia, de alguma forma aumentam com a temperatura. Tá? E isso a gente vai ver em mais detalhe daqui para frente. Quando eu faço medidas experimentais, isso aqui é o caso do potássio, por exemplo. Né? Aqui são duas amostras de potássio, mas que elas têm pureza diferente. Tá? Então aqui é resistência ou resistividade como função da temperatura. Para uma amostra muito pura, mais pura de potássio, com menos defeitos, e essa aqui com mais defeitos. Tá? E a gente vê aqui que, aparentemente, mesmo quando eu vou para a temperatura zero, a minha resistência não vai a zero. Ela vai para um certo valor constante, né, que depende da quantidade de impurezas que eu tenho. Com isso, eu já interpreto, né, que uma das fontes de resistência eletrônica é exatamente a quantidade de impurezas ou de imperfeições que o meu sistema vai ter. Tá? E essa contribuição não depende da temperatura. Em cima dessa contribuição que não depende da temperatura, eu tenho já uma curva mais aproximadamente quadrática aqui, né, que aumenta com a temperatura ao quadrado, ou de forma não linear, se você preferir, a resistência como função da temperatura. Tá?
Ok. Então, isso vamos fazer então, aprofundar um pouco mais nessa discussão, pensando nesses diferentes mecanismos de espalhamento. Dos elétrons. Tá? Deixa eu dar um passo atrás e falar de uma regra, né? Que é essa regra de Matisse, que é a seguinte: se eu tiver mais de um mecanismo de espalhamento, as taxas, né? As probabilidades, ou seja, as taxas de colisão vão se somar. Isso é um pouco intuitivo, né? Se esses mecanismos forem independentes, se eu estou recebendo ligação de duas pessoas, né? Da minha mãe e da minha esposa, né? E elas são descorrelacionadas, né? Se eu tenho essas duas fontes de ligação, a taxa que eu vou ter de recebimento de ligações telefônicas vai ser o dobro, vai ser a soma das duas. Quer dizer, o dobro não, a soma das duas. Né? Tá claro? Então, o que é a taxa? É 1 sobre tal, né? É 1 sobre o tempo médio entre duas chamadas. Tá? Eu estou dizendo que isso aqui vai ser o somatório em J, né? Onde em J são os diferentes mecanismos de espalhamento e cada um deles vai ter uma taxa 1 sobre tal J, que eu vou somar. Certo? Isso é a regra de Matisse. Regra de quem? Matisse, não, Matisse. Eu vou escrever. Isso é... Tem 2, 3 aqui. Matisse. 1 S. 2 S. Tá? Beleza. Como olha só, a condutividade vai com tal, né? Proporcional a tal. Então a resistividade, que é o inverso da condutividade, vai com 1 sobre tal, certo? Então somar 1 sobre tal, desculpa, só para deixar bem explícito aqui, cada um desses J's, né, são diferentes mecanismos de espalhamento. Tá? Quando eu somo sobre J, sobre os diferentes mecanismos, 1 sobre tal é equivalente a somar resistividades, tá? Contribuições para resistividade. Então isso me diz que a resistividade total, rho de T, vai ser a soma de várias contribuições rho de J de T. Certo? Beleza. Agora, empiricamente, experimentalmente, a gente já viu aqui por esse gráfico, né, que a contribuição das impurezas não depende da temperatura. Tá? Então, eu vou ter uma parte nessa expressão, que eu vou chamar ρ de I, que não depende da temperatura, que é a contribuição das impurezas ou dos defeitos. E aí eu vou ter outras contribuições, né? Eu vou ter uma ρ devido à interação elétron-elétron, que vai depender da temperatura, mais um ρ devido à interação elétron-fônon, que também vai depender da temperatura. Tá? Em geral, são essas 3 contribuições são as mais importantes. Então aqui é o espalhamento elétron-elétron, aqui é o espalhamento elétron-fônon, elétron com vibração cristalina. Tá? Esse termo elétron-elétron, ele vai com
a temperatura ao quadrado. A gente falou isso na aula, no finalzinho da aula passada. A gente argumentou, né, que a temperatura zero, porque a esfera de Fermi estava completa, eu não tinha espalhamento eletrônico, mas que quando eu aumentava a temperatura, ele ia com T ao quadrado. Esse termo elétron-fônon, ele é mais complicado. Né? A temperaturas altas, ele vai com T, a temperaturas altas, linear com T, e a temperaturas baixas, ele vai com T à quinta, a baixas temperaturas. Tá? Então, a contribuição desses diferentes termos vão dar curvas como aquela ali, tá? Que eu mostrei no slide. Tá claro isso? Então, essa é a discussão aí sobre a lei de Ohm. Caso de campo elétrico constante, foi o primeiro exemplo que a gente viu. Tá? Beleza. Vamos ver agora o caso de um campo elétrico e magnético. Né? Tanto o campo elétrico como o magnético presentes em uma geometria particular, né, que eles estão perpendiculares um ao outro. Isso vai nos levar à discussão do efeito Hall. Ok? Vocês viram o efeito Hall no caso de Lab 3? Deu certo, vocês. Vocês conseguiram calcular a densidade de portadores, a carga dos portadores? A gente calculou alguma. Se acerta, não sabe. Para quais metais? Quais metais vocês? Germânio. Tá. Germânio dopado. Dopado com elétron ou com buraco? Tanto com um buraco quanto com elétron. Deu sinal diferente, pelo menos? Medo é igual. Medo é o mesmo sinal. Deu zero, deu zero. Também. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos ver a teoria aqui, que na teoria, às vezes, é sempre mais fácil. Tá? Então, vamos olhar o caso de um campo elétrico e magnético. E na geometria, principalmente na geometria que vai nos levar ao efeito Hall. Bom, no caso de campos elétricos e magnéticos, eu vou ter um outro termo para a força, que é a força de Lorentz. Né? Então, a minha força vai ter a contribuição do campo elétrico mais a força de Lorentz V vetor B. Certo? Então isso assim, no caso geral, né, é o efeito de campos elétricos e magnéticos, né? E na equação, no caso do efeito, na situação na situação do regime estacionário, então eu vou ter a minha equação vai ficar zero, né, que é dp dt, menos E mais V, eu já vou escrever como P sobre M, tá? Então P vetor B sobre M menos P sobre tal. Então essa é a equação para o momento linear. Que eu vou precisar resolver na presença de um campo elétrico e um campo magnético externo. Tá claro? Beleza. Então, como eu falei, vamos focalizar na geometria do efeito Hall. Alguma dúvida aí, não? Então, para ganhar tempo, eu não vou fazer o desenho, mas eu vou olhar aqui no slide a geometria que eu estou considerando. Tá? Essa é a geometria do efeito Hall. Eu tenho uma barra fina de metal e eu aplico um campo magnético perpendicular a essa barra, que eu chamo essa direção de direção Z. Né? Então, o meu campo magnético tem só o componente Z. E eu também aplico um campo elétrico longitudinal nessa direção, que eu vou chamar de X. Tá? Então, essa é a direção X. Então, esses são os campos aplicados. Um campo elétrico na direção X
e um campo magnético na direção Z. Certo? Beleza. Então vamos pensar no elétron, né? O elétron está aqui, eu aplico um campo elétrico nele, ele vai querer acelerar na direção contrária ao campo elétrico, certo? Na direção menos x. Então essa vai ser a direção V da velocidade inicial do elétron, e na verdade a velocidade no regime estacionário vai ser V, e a densidade de corrente é contrária a essa, né? Porque a carga do elétron é negativa, está para cá. Tá? Agora, instantaneamente, no momento que o elétron adquire uma velocidade V para cá, ele começa a sentir a ação da força magnética, a força devido ao termo de Lorentz, né? Que vai estar em qual direção? Então, V vetor B vai estar para Y, mas como a carga é negativa, né, vai estar para menos Y. Concorda? Então vai ter uma tendência do movimento de elétrons, uma tendência para os elétrons se acumularem aqui. Mas como aqui o circuito é aberto, né, então não tem como eles passarem dessa extremidade da caixa, aos poucos vai ser construído um campo elétrico, né? Vai ter um acúmulo de carga negativa nessa região e, correspondentemente, um acúmulo de ausência de elétrons ou carga positiva nessa outra região. Isso vai me dar um campo elétrico do mais para o menos, que é nessa direção. Então, o aumento desse campo elétrico vai acabar fazendo com que esse movimento dos elétrons, em algum momento, vai parar. Essa força vai contrabalançar o movimento dos elétrons, a força de Lorentz. Tá claro? E aí, só nessa situação é que vai surgir o regime estacionário. Então, no regime estacionário, eu tenho os elétrons, de fato, andando nessa direção, mas surge uma outra componente do campo elétrico, que é na direção menos Y, né? Que eu vou chamar de EYY aqui, tá? Então essa é a geometria do efeito Hall. Tá claro isso? Beleza. Tá. Quais são as quantidades importantes do efeito Hall relevantes para a gente analisar? Uma é a chamada magnetorresistência longitudinal, ou também chamada de ρxx, que é simplesmente o campo elétrico é X dividido pela corrente, que é na direção X, e é X. Tá? Isso é uma quantidade que vai sair do meu cálculo, que eu vou chamar de magnetorresistência. Eu chamo de magnetorresistência porque, em princípio, ela pode depender do campo magnético. Isso eu chamo de magnetorresistência. Mas a gente já vai ver que, no caso do modelo de Drude, ela nem vai depender. Tá? Então, essa é a magnetorresistência longitudinal. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. E a outra quantidade que eu vou estar interessado é o chamado coeficiente Hall. Tá? RH. Ele vai relacionar agora esse campo transversal, que é o EY, com a corrente longitudinal, que é o JX. Tá? Então, deixa eu fazer diferente. Eu vou chamar da resistência transversal ρxy, que é EY sobre JX, e quando eu divido isso pelo campo magnético B, eu tenho o coeficiente Hall. Tá?
OXY sobre B, que é igual a EY sobre JXB. Então essas são as duas quantidades de interesse que eu vou querer calcular aí. Ok? Então esse é o coeficiente de Rosberg. RH. Show de bola. Então vamos lá, calcular isso a partir dessa equação de movimentos aqui. Bom, eu vou ter um termo que é um produto externo aqui, um produto vetorial aqui, P vetor B, tá? Se B só tem componente Z, então é B Z chapéu, esse termo P vetor B vai ser o PY X chapéu menos PX Y chapéu vezes B, concorda? Tá? Esse é o resultado desse produto externo. Então eu posso já jogar isso nessa equação, e aí de fato eu vou ter duas equações. Uma equação para a componente X e uma outra equação para a componente Y, certo? Acho que o E estava faltando aqui. Mais PY B sobre M mais PX sobre tal é igual a zero. Essa é a primeira equação, tá? A segunda equação é Y menos P XB sobre M menos mais PY sobre tal é igual a zero, tá? Então isso aqui está certo. E agora eu vou fazer só algumas definições, tá? Eu vou usar P é igual a MV. Eu vou usar aqui J é igual a menos NEV. E eu vou definir a frequência de ciclotron, ômega C, que é EB sobre M, tá? EB sobre M, que é a frequência que uma carga, né, de uma carga E e massa M executa um movimento circular na presença de um campo magnético B, né? É a frequência de ciclotron que vai aparecer nesse problema. Quando eu faço essas substituições todas, né, o resultado que eu obtenho para essas duas equações, eu vou também usar esse resultado para condutividade de Drude, tá? Então, combinando isso tudo, eu tenho que sigma D é X, e depois vocês verifiquem aí que isso está correto, tá? Menos ômega C tal JY mais menos JX igual a zero. Essa é a primeira equação. E a segunda equação é sigma D é Y mais ômega C tal JX menos JY igual a zero. Tá? Depois vocês verifiquem.
Estava certinho anteriormente, só que eu tinha esquecido da definição do ômega cíclico para aparecer aí, tá? Beleza. Então agora sim eu vou supor que no regime estacionário não tem corrente na direção X, né? Só tem corrente na direção Y por causa dessa geometria específica do efeito Hall. Então os termos JY aqui são nulos, tá? Então esse termo é igual a zero, esse termo é igual a zero. Então eu fico com duas equações a primeira delas é sigma d é x igual a jx. E a segunda é sigma d é y é igual a menos ômega c tal jx. Certo? E essas duas equações já me dão diretamente essas duas quantidades que eu tenho interesse aqui. A magnetoresistência longitudinal e o coeficiente Hall. Tá? Então vamos olhar para a magnetoresistência longitudinal. Rhoxx é simplesmente 1 sobre sigma d, certo? Rhoxx vai ser Ex sobre Jx da primeira equação, que é simplesmente 1 sobre sigma d. Tá? Então, esse é o primeiro resultado. Tá? Segundo o modelo de Drude, a magnetoresistência longitudinal ela é constante e é igual a 1 sobre a condutividade de Drude e independe do campo magnético. Tá? Então, os primeiros resultados que se conhecia na época para alguns metais, de fato, a magnetoresistência parecia ser aproximadamente independente do campo magnético. Depois as pessoas foram refinando, né, os resultados, foram vendo que isso não era bem assim. Existe uma dependência, tá? Então, mas assim, inicialmente o modelo de Drude foi bem sucedido em explicar esses resultados para alguns metais. Beleza. E a outra quantidade que eu vou olhar é o coeficiente Hall. RH é Y sobre JXB. Isso é igual ao quê? Vamos lá. É Y sobre Jx. Então, Y sobre Jx é igual a menos ômega c tal sobre sigma d. Certo? Só que agora eu vou ter que substituir sigma d e ômega c. Agora, Y sobre Jxb, tem um B no denominador aqui. Tá? Então, isso vai ser igual a ômega c menos EB sobre M. Né? Tal, sigma d, n é ao quadrado, tal, sobre m, e o b aqui embaixo, tá? Então, acho que eu não errei nada dessa vez. Então, aqui o b cancela com b, tal com tal, o m com m, e o e com esse quadrado, e o resultado é RH é igual a menos 1 sobre NE. Esse é um resultado bem interessante. Por quê? Primeiro, ele não depende do tempo de relaxação. Então, ele deveria ser independente da temperatura, digamos assim. Né? Desde que a densidade eletrônica não dependa muito da temperatura. Que é o caso para metais, não para semicondutores, como a gente vai ver. Além disso,
ele te dá uma medida direta da densidade eletrônica. Tá? Então eu posso ir lá e comparar as medidas do coeficiente Hall com as previsões para densidade eletrônica. Aí aqui nessa tabela a gente tem alguns resultados. Repara que para o lítio, sódio e potássio, de fato, aqui quando eu divido RH pela previsão teórica, menos 1 sobre NE, né, deveria dar próximo de 1. Tá? Então, isso aqui dá próximo de 1. Tá? Então, está de acordo com lítio, sódio e potássio e a densidade eletrônica sabida deles. Mas repara que alumínio e magnésio tem valores negativos para esse coeficiente Hall, o que é claramente inconsistente, né, com o modelo de Drude. Parece que é como se eu tivesse transporte de partículas com a carga negativa, quer dizer, a carga do elétron é negativa, né? Como se eu tivesse transporte de carga através de partículas positivas. Tá? Isso de fato não foi entendido na época, mas a gente vai ver daqui a 2 aulas, né, que isso significa que, de fato, em algumas situações, o conjunto de todos os elétrons, né, sujeitos à ação de um campo elétrico ou magnético externo, se comporta como se os portadores de carga fossem partículas de carga positiva e não negativa, que a gente vai chamar de buracos. Tá? Eu vou avançar mais nesse conceito daqui a 2 aulas, por enquanto está um pouco estranho, mas a ideia é mesmo causar esse impacto, né, e depois tentar explicar da melhor maneira possível daqui a 2 aulas. Tá? Mas a conclusão é que o modelo de Drude não explica esse diferente sinal para o coeficiente Hall que a gente observa aqui em alguns metais. Certo? Uma outra coisa muito interessante que certamente o modelo de Drude não explica, nenhum modelo clássico explica, é o chamado efeito Hall quântico. Né? O efeito Hall quântico ele ocorre para sistemas, para um gás de elétrons em 2 dimensões, bidimensional, a temperaturas muito baixas e campos magnéticos muito altos. Não cabe aqui nesse curso de graduação uma explicação mais detalhada sobre os mecanismos do efeito Hall, por que ele acontece. Tá? Isso é um assunto para um curso de Física da Matéria Condensada na pós-graduação. Mas eu vou falar para vocês um pouco sobre a fenomenologia do efeito Hall quântico, o que ele é. Tá? Então, o efeito Hall quântico é basicamente resumido nesse gráfico aqui. Nesse gráfico eu tenho as 2 quantidades que eu defini aqui, o ρxx e o ρxy. Né? Então, na esquerda eu tenho o ρxy, que é a resistividade transversal. Então, essa setinha aqui indica que eu estou medindo aqui à esquerda, é essa curva aqui. E no eixo vertical à direita eu tenho o ρxx, que essa setinha indica que o que eu estou medindo aqui no ρxx são esses picos aqui. Tá? Vamos olhar o que e aqui é tudo em função do campo magnético. Tá? Primeiro, vamos olhar o que acontece para campos magnéticos fracos, baixos. Nessa região aqui de campos magnéticos baixos, eu de certa forma recupero as previsões do modelo de Drude. Por quê? Porque o ρxy parece que é linear com B. Né? De fato, o ρxy é o coeficiente Hall vezes B. Tá? Como o coeficiente Hall no modelo de Drude é uma constante, vezes B vai dar uma coisa linear com B. Então é isso que está acontecendo aqui. E o ρxx é uma constante. Aqui é bem pequenininho. Ele começa com uma constante bem pequena, que a resistividade é bem baixa mesmo. Né? Então inicialmente está de acordo, é próxima de 0, mas é constante. Está de acordo com a previsão clássica, mas depois começa a ter essas oscilações. Agora, o que o Klaus von Klitzen, que é esse sujeito aqui, muito orgulhoso da medalha Nobel dele, ganhou o prêmio Nobel, ele leva essa medalha para todo lugar, é verdade, ele já esteve no Brasil algumas vezes, e enfim, com todo direito. Né? O que ele observou lá na década de 80? Em 1980 foi publicado esse artigo. Ele começou a aumentar bastante o campo magnético
e ele viu que começavam a surgir platôs na resistência transversal ρxy. Tá? Então, aqui um platô, aqui outro, aqui outro. E a correspondência disso com a resistência longitudinal ρxx era o seguinte: sempre que eu estou dentro de um platô, ρxx ia a zero, e eu só tinha variações de ρxx quando eu tinha um pico, quando eu transicionava, quando eu fazia uma transição entre dois platôs. Tá? Vamos olhar o ρxy, a questão dos platôs. O que ele observou de mais interessante ainda é que esses platôs aconteciam dessa forma aqui, né? Onde ia um inteiro. Então é H, constante de Planck sobre a carga ao quadrado, carga do elétron ao quadrado, H sobre E ao quadrado, duas constantes fundamentais da natureza, dividido por um inteiro. Né? E era um platô muito bem definido. Né? Ele podia definir com muito boa precisão H sobre E ao quadrado. Aqui. Tá? De fato, isso é tão preciso que a montagem do efeito Hall quântico, no caso, passou a se tornar como um padrão para a medida de resistência. A resistência de Klitzen, RK, a constante de von Klitzen, H sobre E ao quadrado, medida com bastante precisão aqui nesse platô, virou uma constante definida assim, com, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 algarismos significativos. Né? E no artigo original do von Klitzen, ele também percebeu a importância metrológica do experimento dele. É como se fosse uma medida da constante de estrutura fina. Né? Então, o título do artigo dele é a medida da constante de estrutura fina. Quando eu introduzo a velocidade da luz, C ali, né, eu tenho a constante de estrutura fina, baseada na resistência quantizada ρ. Tá? Então, isso é um efeito assim, claramente difere bastante da previsão do modelo de Drude, e a gente só pode entender utilizando mecânica quântica, né? Quer dizer, mecânica clássica não é suficiente, e quem tiver interesse em física da matéria condensada da pós-graduação vai estudar isso um pouco mais, tá? No curso da pós. Mas essa é a fenomenologia do efeito. Beleza. Acho que a gente ainda tem um tempo. Vamos falar sobre o terceiro exemplo. Alguma dúvida sobre o efeito Hall? Vamos falar sobre um terceiro exemplo, que agora é a condutividade AC dos metais. Tá? Agora a gente vai considerar o caso de um campo elétrico dependente do tempo, tá? De forma harmônica. Né? E que é o caso exatamente que eu tenho quando eu tenho uma radiação eletromagnética, luz, né, incidindo sobre um metal. Okay? Então esse é o terceiro exemplo. A condutividade AC. Então vamos considerar então um campo elétrico que depende do tempo de uma forma harmônica, quer dizer, um E de ômega é elevado a I ômega t menos I ômega t. E como sempre eu vou ter a parte real disso aqui sempre, né? E eu estou interessado mais uma vez em resolver essa equação de movimento, né? Só que agora não é no regime estacionário. Eu vou ter que calcular dp dt e eu vou procurar soluções. Quer dizer, o regime estacionário aqui vão ser soluções p de t. Isso tudo são vetores, mas soluções p de t que oscilem com a mesma frequência do campo elétrico. Então, P de ômega é elevado a menos I ômega. Tá? E eu vou, então, jogar isso na minha equação de movimento, que eu acho que eu já apaguei, mas eu vou reproduzi-la aqui
dp dt é igual a F menos P sobre tau. Certo? Ok. Quando eu calculo dp dt, vai descer um menos i ômega aqui, né? Então vai ficar menos i ômega P de ômega P de ômega é igual a F é menos então menos E de ômega menos P de ômega sobre tau. Certo? Onde o que eu fiz aqui foi cancelar já a E elevado a menos I ômega T em toda a equação. Certo? Beleza. Então, o P de ômega, resolvendo para P, é menos E de ômega sobre 1 sobre tau menos I ômega. Mais uma vez, transformando P em J, né? P igual a MV, J igual a menos EV sobre menos NEV, eu tenho então MV. Agora o V eu já vou escrever como menos J sobre NE, né? Então menos MJ de ômega sobre NE, que é o P, é igual menos E de ômega sobre 1 sobre tau menos I ômega. Com menos cancela com menos. E eu tenho então que J de ômega é igual. Bom, vamos lá. Aqui vai aparecer de novo sigma de Drude, né? Vai ser N ao quadrado sobre M e eu vou multiplicar em cima e embaixo por tau, ok? Então, em cima vai aparecer o sigma de Drude, mais uma vez. E embaixo, multipliquei por tau, vai ficar 1 menos I ômega tau. Isso então me define a minha condutividade AC, né, de Drude. Isso aqui que sobrou aqui, né, o termo multiplicativo do campo elétrico para dar a minha densidade corrente é nada mais, nada menos do que o meu sigma de ômega, a minha condutividade, como função da frequência. Tá? Então, sigma de ômega é o sigma de Drude sobre 1 menos I ômega tau. Essa é a chamada condutividade AC de Drude.
Beleza. Estudo para vocês para o exame. Vocês já estudaram eletromagnetismo? Não sei se cai eletromagnetismo lá no exame. Cai, né? Vocês estudaram as equações de Maxwell no meio material. Lembra disso? Tá? Então, usando as equações de Maxwell no meio... Isso está feito na apostila, mas usando as equações de Maxwell no meio material, você consegue encontrar uma relação entre a condutividade e a função dielétrica, que seria a constante dielétrica dependente da frequência. Tá? Então, eu vou botar o resultado aqui só para ver se vocês lembram disso, se vocês já viram, mas quem quiser verificar esse resultado, está demonstrado na apostila, basta usar as equações de Maxwell. Tá? Então, o resultado é uma relação importante. De sigma com I sobre I É de ômega, é epsilon zero, né? Epsilon de ômega é epsilon zero, que é a constante dielétrica no vácuo, né? Mais I sigma sobre ômega. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Mas se não viram, não tem problema. Essa relação expressa a função dielétrica. Ela relaciona a função dielétrica com a condutividade. Tá? Então, para a gente ganhar tempo, eu não vou fazer essa demonstração aqui, mas ela está na apostila. Nota que a condutividade ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, a função dielétrica também vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Bom, vamos analisar esse resultado num certo limite, que é um limite que é satisfeito por uma certa faixa de frequências importantes em metais, que é o limite que ômega tal muito maior do que 1. Tá? Então, no limite o que significa esse limite? Significa que o período de uma oscilação do elétron, né, é muito maior do que o tempo de relaxação. Tá? Porque ômega é 1 sobre o período, então o tempo de relaxação é muito maior que isso. Ou seja, o elétron oscila várias vezes antes de colidir. Tá? É esse limite que está sendo descrito por aquela equação. Tá claro isso? No livro do Ashcroft, na página 18, ele faz algumas contas e justifica que esse limite é satisfeito nas condições que a gente vai considerar aqui, que são frequências próximas da frequência de plasma, que é uma coisa que eu já vou definir aqui. Tá? Mas, por enquanto, é só uma equação matemática. Tá? Esse é o limite que eu vou considerar. Tá? Beleza. Então, nesse limite, esse termo é muito mais importante do que esse. Tá? E aqui eu posso, então, substituir aqui. E eu vou chegar no resultado que epsilon de ômega é igual a epsilon zero mais I. Então, o sigma fica sigma D sobre menos I ômega tal, né? E aqui tem um outro ômega, então fica um ômega ao quadrado aqui, certo? Então isso é igual a epsilon zero menos sigma D sobre ômega ao quadrado tal. Para ficar mais elegante, eu vou botar o epsilon zero em evidência aqui. Isso é igual a epsilon zero 1 menos. Eu vou escrever agora a expressão para o sigma D. Sigma D é n ao quadrado tal sobre m. Né? O tal cancela com tal. Então vai estar um n ao quadrado tal sobre m ômega ao quadrado. E tem que botar um epsilon zero aqui, tá?
porque eu botei esse ε0 em evidência aqui. Ok? Isso é igual a ε0 vezes 1 menos uma certa frequência que eu vou definir, ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Onde eu acabei definindo ômega p como sendo a raiz quadrada do que sobrou aqui, né? N é ao quadrado sobre m ε0. Isso tem um nome. Isso é a frequência de plasma do metal. Nota que é uma característica do metal. Por quê? Porque entra aqui N, a densidade eletrônica. Né? Diferentes metais vão ter diferentes densidades eletrônicas. Tá? Mas qual o significado físico disso aqui? O que acontece quando epsilon, né, que agora é real nessa aproximação, pode mudar de sinal? Né? Ele pode ser positivo ou negativo. Epsilon, a parte real de epsilon negativo significa que a radiação eletromagnética não se propaga no metal. Que é mais ou menos o que a gente sabia, né, ou esperava, né, que o metal reflete a luz. Certo? Mas repara que isso não vai ocorrer para todas as frequências. A partir de uma certa frequência, se eu for aumentando a frequência, né, se eu for aumentando a frequência, para baixas frequências é isso que eu falei, mas se eu for aumentando a frequência, em dado momento, ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado vai ser menor do que 1. E aí eu vou ter epsilon, a função dialética positiva, e a luz vai poder se propagar no metal. Tá? O metal vai se tornar transparente à radiação eletromagnética. Tá? Isso acontece para frequências ômegas maiores do que a frequência de plasma. Tá? Então, para ômega maior do que ômega p, para frequências altas, isso normalmente ocorre mais ou menos na faixa do ultravioleta, tá? Então, para ômega maior do que ômega p, o metal se torna transparente. Isso é mais uma previsão interessante do modelo de Drude, né? Que a gente pode comparar com resultados experimentais. Tá? E, de fato, esse aqui é o valor medido, né? Aqui é o lambda p, né? Em vez de ser ômega, a frequência é o comprimento de onda. Tá? É o comprimento de onda de plasma experimental e o comprimento de onda de plasma teórico, ou seja, calculado a partir daquela expressão. Experimentalmente você vê qual o comprimento a partir do qual o metal começa a permitir a propagação de luz. E tem um acordo, eu diria, bastante razoável, né? Bastante bom entre a previsão teórica e o resultado experimental. Tá? Aqui, como sempre, bom para metais alcalinos. Os outros metais são mais complicados. E aqui tem um resultado experimental para prata. Tá? Aqui não é frequência, é número de onda, tá? É K. Então, ômega é igual a CK. Então, é equivalente à frequência. E aqui, desculpa, aqui está tanto a parte real como a parte imaginária de epsilon. Tá? O epsilon 1 é a parte real, vamos olhar para a parte real, que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, a parte real, que é o azul, repara que, de fato, tem um certo momento, né, que deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Isso aqui no caso da prata. Então, essa frequência onde o epsilon 1 muda de sinal é a frequência de plasma aqui. Significa o metal se tornar transparente, ele não... Então, ele
fica positivo o epsilon. Se o epsilon é positivo, Ele não transmite radiação? não, ele deixa transmitir. Se o epsilon é negativo, quer dizer que ele não permite a propagação de energia, de onda eletromagnética. O epsilon positivo é como se fosse um dielétrico, como se ele fosse um dielétrico, né, com certo epsilon. Então ele permite a propagação do campo. O ômega maior que o ômega B, quer dizer que ele não permite a propagação. Ele permite, né, porque quando o ômega é maior do que o ômega P, esse número aqui fica menor do que 1. Sim, Aí o epsilon fica positivo. Para ômega pequeno, né, menor do que ômega P, aí isso aqui é negativo. E aí ele reflete a luz. Tá claro aí, gente? Então por hoje é isso, tá?